Oi, eu sou a Carol, de Teresópolis, Rio, e hoje eu sou fisioterapeuta que eu gostaria de contratar se eu tivesse grávida. Sejam muito bem-vindas ao podcast da Escola Materna, esse lugar em que eu entrevisto, eu trago histórias de alunas que se formaram na pós-graduação em fisioobstétrica aqui conosco na Escola Materna. E hoje eu tenho uma convidada tão especial, a Carol. Carol, que é do Rio de Janeiro, especificamente da cidade de Teresópolis, e ela que tem uma trajetória que começou assim recém-formada aqui junto conosco, e hoje ela é referência na cidade dela, acompanhando muitos partos. Inclusive a gente tinha agendado na semana passada, e por vários motivos a gente até precisou remarcar para hoje, porque tinha grávida lá esperando para entrar em trabalho de parto, e ela teve parto naquele dia, inclusive. Então, queria que vocês já criassem muitas expectativas, porque hoje a conversa vai ser legal com a nossa convidada Carol. Já conta aqui para mim, Carol, um pouco sobre os seus atendimentos e também como que foi essa trajetória até encontrar a obstetrícia, sabe? Como que te fez chegar nesse universo e escolher essa especialidade? Oiê, eu que agradeço o convite, obrigada, está sendo um prazer estar aqui com você, fico muito feliz. Eu entrei na pós, como você falou, na recém-formada, então a área da obstetrícia eu sempre gostei, então eu sempre gostei de gestante, eu sempre gostei de ver vídeos de parto, eu mesmo novinha, assim, eu sempre amei ver vídeos de parto, então eu sempre tive essa afinidade mesmo com a obstetrícia. Fiz o curso de doula ainda na faculdade, né? Então, mas eu não cheguei a atuar, porque eu fiz era no finalzinho da faculdade, então eu estava ainda naquele período de estágio, de TCC, que era uma correria danada. Então, eu deixei meio que o curso paradinho, eu tinha, mas eu não atuei. E assim que eu formei, eu já comecei a entrar na pós, então eu não tive nenhuma experiência, assim, trabalhando de fisioterapeuta antes da pós. Tudo que eu comecei a trabalhar, eu já estava na pós e já fui praticando, e eu não esperei acabar a pós para começar a atender, né? Eu já ia sempre colocando em prática. Então, graças a Deus, tudo que eu tenho hoje, assim, eu me formei em dezembro de 2023. Então, todas essas experiências foram sempre depois da pós. Legal. E eu lembro, assim, que você estava conversando comigo, que o que também te fez chegar, né? O teu primeiro contato com essas pacientes foi através do Pilates, certo? E você Isso. tinha essa demanda de grávidas no Pilates? Você também conseguiu ir estudando após e já aplicando coisas no Pilates? Então, o Pilates que eu trabalhei logo de recém-formada foi o único público, assim, que não era 100% gestante, né? Era uma clínica de global de terapia e eu atendia no Pilates. E quando me deu talvez esse start de começar, foi quando apareceu uma paciente de gestante, e ela veio por coincidência, assim, porque eu nem estava buscando isso naquele momento. E daí ela não era aqui de Teresópolis, né? Ela era de uma outra cidade, estava morando aqui há pouco tempo, então ela não conhecia ninguém. E ela me perguntou se eu não conhecia alguma doula, alguém que pudesse acompanhar ela no parto dela. E daí eu falei, né, que eu era doula, que eu era fisioterapeuta também. E daí foi nisso que ela falou: você não quer vir pro meu parto e tal? E daí eu falei: olha, eu não tô atendendo ainda, eu não comecei, fiquei super nervosa, né? Porque eu não tava nem esperando, mas eu falei: vambora, já tô na pós mesmo, e daí foi esse start inicial. Aí eu fiquei muito tempo nesses dois mundos, né? Não era a maioria gestantes, era mais idosinhos e tal, mas vinha uma gestante ou outra quando eu comecei a postar no Instagram e tal. Mas nesse início era a minoria de grávidas que tinha lá. Entendi. E hoje você já fez uma transição completa para sair do Pilates e hoje só atender gestantes, ou ainda você está nessa transição? Como é que foi para você essa decisão, assim, de focar mais nos atendimentos individuais e parto mesmo e correlacionando, assim, com o Pilates? Então, nesse ano que eu fiquei 100% com gestantes e pós-parto. Até o ano passado, eu fui diminuindo aos poucos, né? Porque o início ele acaba sendo mais demorado, o início é um pouquinho mais difícil, até você ser conhecida, até as pessoas começarem uma a te indicar para as outras, né? Hoje em dia, graças a Deus, assim, o Instagram ele conta muito, mas eu tenho indicação de ex-grávidas, né? Então, pacientes que foram grávidas e daí conhecem alguém que está grávida e acaba vindo por ela, e daí hoje em dia está um pouco mais fácil. Mas no início eu tinha que ficar com fixo, né? Porque como era tudo muito estável, eu fiquei bastante tempo com esses pilates e a minoria era uma gestante. Só que era muito tempo que tomava da minha agenda, né? O pilates, eu tinha que ir, por exemplo, segunda, quarta e sexta, a manhã toda. Então, são muitos horários. E daí eu fui diminuindo. Aí esse ano que eu saí de todas as clínicas e atualmente eu tenho só 3 turmas de pilates que são para gestantes também.
porque eu falo que é uma porta de entrada, né? Então elas vêm pelo Pilates, me conhecem, daí acaba depois fechando outras coisas e tal. E o resto são só os domiciliares, a maioria. Que legal isso que você falou do grupo. Eu nem sabia que você atendia no grupo de gestantes. E aí você consegue fazer... Como é que funciona, assim, para você essa questão do Pilates? Você chega a ter alguma avaliação com elas? Você tem alguma estrutura, assim, de educação da paciente? Como que você faz para elas irem acabar buscando o atendimento individual, digamos assim? Tem alguma estratégia ou é mais, assim, conversando com elas ali durante o exercício, elas vão criando esse interesse por seguir com você no individual? Então, primeiro o Instagram, né? Porque a maioria delas já acabam me seguindo no Instagram, então já vê tudo que eu posto e vê as coisas que eu trabalho. Eu tenho uma avaliação, sim, sempre do Pilates, né? Primeira aula, sempre ela é de avaliação. Peço sempre a liberação do médico também, porque tem muito paciente que começa bem no iniciozinho. Eu tive paciente que já começou com 6 semanas comigo, então assim, foi muito no comecinho. Ninguém sabia ainda, não podia nem postar no Instagram, porque ninguém sabia que ela estava grávida, e eu fazia os videozinhos, mas eu não podia postar, porque nem a família ainda ela tinha contato. E assim, mais conversando, né? Porque como ela tem outras gestantes, aí sempre tem conversa sobre parto, conversa sobre os medos que sempre elas vão ter, né? Medo de dor do parto, medo de um monte de coisa, de violência obstétrica e tal. E daí a gente acaba conversando e elas acabam sempre se interessando a fechar essa parte do particular, né? Muito bom. E aí você atende essas pessoas individualmente dentro do estúdio de Pilates mesmo, essa preparação para o parto, esse atendimento mais individual mesmo, ou esses específicos você faz a domicílio? Como que funciona a sua agenda de atendimentos individuais? Então, os atendimentos individuais eu tento sempre fazer domiciliar, porque como o consultório não é meu, acaba compensando mais para mim. Aqui em Teresópolis é tudo pertinho, tudo pequenininho. Então, assim, 20, 30 minutos eu consigo estar em todos os lugares da cidade, então é fácil. Só quando os pacientes são de cidades vizinhas, porque aqui em Terê também, o hospital ele é meio que uma referência. Então, tem muita paciente que é de Guapi, de Magé, de São José, de cidades vizinhas, vem todas ter neném aqui. E daí, quando as pacientes são de outras cidades, que daí eu não consigo ir até elas, eu acabo colocando no consultório essa parte individual, né? Tanto da educação perinatal, das aulas de parto, as fisioterapias, eu coloco no consultório. Senão, eu faço sempre domiciliar. Entendi. E é legal esse negócio do domiciliar, porque realmente você consegue ter uma margem de lucro maior também, né? Porque como você não tem o custo do atendimento, que é atendimento de coworking ou atendimento num espaço de outras pessoas, é muito interessante para quem está começando, principalmente, porque o custo é menor do que se você abrisse seu próprio espaço. Nem sei se essa é a sua vontade, se você tem vontade de ter o próprio espaço, eu vou logo te perguntar isso. Mas eu acredito que para a gestante elas costumam gostar muito, né? Você nota que as gestantes gostam do atendimento domiciliar? Então, isso, assim, respondendo já as duas perguntas, né? Ao mesmo tempo que eu tenho vontade de ter um lugar meu, eu acho que para gestante, elas são muito preguiçosas às vezes. Então, eu indo até elas, eu sei que eu consigo fidelizar muito melhor esses atendimentos, sabe? Porque no comecinho, às vezes elas estão enjoadas, acordam, não dormiu bem, e daí eu sei que tudo vai ser um motivo, às vezes, para faltar a física ou para faltar a aula e tal, e não ir. Ou às vezes no final já está sem posição, mas não dorme bem à noite, ou choveu, ou acordou com preguiça. Então, assim, eu acho que hoje em dia não, assim, eu fico bem com domiciliar, ainda mais porque aqui é tudo muito perto. Talvez se fosse no Rio, que é maior, as coisas são mais distantes, né? Talvez não compensaria tanto. Mas como aqui em Terê, às vezes 15, 20 minutos eu já estou na casa da outra, então eu não perco nem tanto tempo de trajeto, né? É rápido. Eu acho que eu consigo fidelizar melhor os atendimentos dessa forma de domiciliar. E os seus atendimentos domiciliares, assim, você consegue... O que você costuma levar, assim, de equipamento de uma pessoa para outra? Você costuma, sei lá, pedir para ela comprar uma bola, ou você leva essa bola, leva a maca, atende na cama da paciente? Como que funciona, assim, seus atendimentos domiciliares? Então, eu não tenho carro, né? Eu tenho só uma motinha, então eu tenho que me virar com a minha motinha. Então, eu não consigo levar coisas muito grandes. Por exemplo, maca eu não tenho, essa maca portátil, mesmo ela sendo menor, eu não consigo levar. Então, eu acabo fazendo na cama dela, a gente coloca uma toalha, eu coloco aquele tecidinho que é descartável em cima, eu levo isso, porque é fácil, né? Só dobrar e eu consigo levar. A bola, eu tenho uma que eu sempre fico prestando para a grávida que está parindo. Então, quando ela não conseguiu comprar, essa bola ela vai repassando em várias gestantes. E eu sempre falo que se puder comprar uma bola, beleza, ajuda a gente. Senão, a gente vai sem bola mesmo, a gente vai adaptando, usa uma cadeira, alguma coisa. Eu levo mais as coisas pequenininhas, né? E sondinhas e tal, essas coisas que a gente consegue colocar na necessaire, eu consigo levar, mas coisa muito grande, não. Eu imagino. Mas é interessante isso, porque às vezes a gente fica até carregando muito mais coisa do que precisaria quando
vai de carro, enfim, ou até num consultório, às vezes a gente compra uma coisa que fica lá parada porque a gente achou que ia ser muito útil e como você precisa ser um pouco mais essencialista, né, mais minimalista ali na moto, muito legal. E aí os seus atendimentos hoje, elas acabam te buscando por queixas, uma incontinência urinária, uma dor na relação, ou não, elas costumam te procurar mesmo pensando na preparação para o parto. É um pouco de tudo, ou tem, assim, esse foco? A maioria, eu acho que é preparação de parto hoje em dia, né? Tanto para físico quanto só o acompanhamento de parto mesmo, que elas sempre vêm com doula, né? Que foi o que a gente estava falando um pouquinho antes. Então, a maioria é acompanhamento de parto, mas hoje em dia eu vejo que está crescendo um pouco a parte do pós-parto também, de tratamento de diástase e tal, está ficando um pouco maior. E claro, assim, incontinência urinária às vezes tem, mas é pela gestação, né? E acaba sendo uma consequência. Às vezes elas nem vêm procurando isso, né? Eu vou avaliando e a gente vê que tem alguma coisa ali, né? Às vezes elas nem se ligaram que era um problema, né? Eu tô com um escape de xixi, que é normal e tal, elas nem associaram que isso tem um tratamento. Então, o que elas vêm buscando atualmente é mais o acompanhamento de parto ou a diástase no pós. Legal, me fala um pouquinho mais sobre os seus atendimentos no pós-parto, assim, o que você costuma oferecer para as suas gestantes? Pós-parto eu faço tape, né? No pós-parto imediato, tenho laser, o Pilates, que é uma forma que às vezes eu consigo ir trabalhando já a voltar à atividade física, então eu sempre tento recomendar o Pilates depois. E a gente faz tratamento da diástase e de alguma dor, né? Depois da relação sexual, quando estiver voltando, ou os escapes de xixi, que são comuns também no pós-parto, também pego. São esses. Nossa, que legal. Eu acho interessante, assim, que você conseguiu montar uma forma de trabalhar que você pega a paciente com 6 semanas. Sim. E aí você faz a preparação para o parto dela, acompanha a intraparto e entrega ela de volta, assim, para a sociedade, né? Reabilitada. E eu acho tão bonitinho quando elas vêm pro Pilates depois com os nenéns. Eu acho tão fofo. Elas sempre ficam brincando. Carol, você tem que abrir uma turma de mamãe e bebê, porque elas vêm depois com os nenéns já, quando já reabilitou tudo bonitinho, né? Aí é muito bonitinho, assim, tu vê. Você bota um tapetinho no chão e fica o neném lá fazendo aquela esfinge dele e ela fazendo Pilates. Ai, que delícia. E agora eu queria conversar um pouquinho com você por algo que as pessoas, elas têm muita curiosidade, os fisioterapeutas, né? Tem muita curiosidade, muito desejo, muita curiosidade, inclusive, que é o atendimento intraparto, né, Carol? A gente sabe hoje que é possível você ser uma fisioterapeuta obstétrica, por exemplo, muito bem sucedida só no atendimento na gestação, né? Só o pré-natal, preparar a paciente para o parto, e talvez colocar também o pós-parto junto, por escolha, né? Porque a gente sabe que disponibilidade muitas vezes é uma coisa que acaba pegando para muitas pessoas. E você, para mim, hoje, dentro da pós, é uma das grandes referências, assim, no atendimento particular de fisioterapia intraparto, e você conseguiu montar, assim, uma captação de pacientes legais, um atendimento, assim, que as pessoas querem fazer. E eu queria que você me explicasse um pouquinho mais como que funciona para você hoje essa dinâmica, né? Porque você atende muitas pacientes, você tem aí uma logística diferente, né? E como que é para você atendimento de parto, assim, as coisas boas, as coisas ruins? Então, divide para a galera, assim, a tua opinião, o teu sentimento, né? Tanto de forma subjetiva como de forma objetiva também sobre esse teu tipo de atendimento. É uma loucura, mas é uma loucura boa. Eu amo estar em parto, assim, eu acho que é aquilo, aquela frase de cada parto é um parto é muito real, né? Então, cada parto é uma experiência, você aprende uma coisa e você vive o parto de uma forma diferente, né? Então, uma coisa que uma paciente gosta, a outra não vai gostar. Então, cada parto a gente tem que ter uma caixinha de informações mesmo para a gente usar com aquela mulher. Então, é muito difícil, porque aquilo, né? A gente tem que dividir a agenda e o parto é imprevisível. Então, ao mesmo tempo que eu amo estar em parto, às vezes eu me endoido também, mas eu brinco com as pacientes, como todas elas são gestantes, eu falo, olha, você pode ser a próxima, então não fica brava não, que um dia pode ser você que eu vou estar no teu parto também. Então, assim, é muito bom. Eu começo na parte intra-hospitalar mesmo, né? Eu não atendo em casa, então eu sempre fico monitorando em casa. E quando a gente vai para o hospital, quando ela é interna, é quando eu vou. Porque aqui no HCT, assim, HCT é o referência que a gente tem, mas a gente tem um outro hospital que quando tá cheio o HCT, que principalmente pelo SUS, né? Eles vão mandar para esse outro que não é tão bom. Então, por isso que eu não vou logo quando ela vai, porque eu não sei ainda para onde ela vai parar definitivamente. Eu só vou quando ela é interna. Então, quando eu tenho certeza que ela internou naquele hospital, eu vou junto. Aí que a gente calcula mais ou menos ali a parte ativa do trabalho de parto, né? Então, eu fico durante todo o trabalho de parto com ela, junto com o acompanhante, claro. Então, a gente ajuda com massagem, a gente ajuda com
respiração, com exercício para ajudar, com posicionamento, com tudo. E eu fico até o pós-parto, que é quando eu aplico o tape, e daí eu vou embora depois. Tem o laser também, né? Então, quando preciso, eu já faço o laser logo, tanto em alguma laceração, quanto no peito, para estimular o leite, eu já faço. Mas, assim, a parte boa é porque eu acho que é um parto, né? Então, é uma adrenalina muito legal e ver o rostinho delas, quando elas veem que elas conseguiram ter aquele parto, que ela tanto se preparou, que ela tanto sonhou, é muito gratificante, assim. E a parte ruim é aquilo da disponibilidade, né? De você ter realmente. Você fica ligada 24 horas por dia, né? Principalmente quando eu vejo que está chegando ali a DPP delas, né? Você fica meio que qualquer momento pode acontecer. Então, eu hoje em dia, eu não pego tantos partos por mês para eu conseguir dar conta, então eu tento ter esse controle, porque é o que você falou, né? Eu tenho agenda fixa, então mesmo eu conseguindo remanejar, com gestante nunca é bom você perder uma semana, né? Porque a gente tem as semanas contadinhas, então você perder uma semana de atendimento nunca é bom, então eu sempre tento evitar fazer isso. Então, por isso que eu não pego, eu vejo às vezes na cidade alguma doula pegando 10, 12 partes por mês, eu nunca faço isso, assim, porque eu acho que é muita loucura. Então, no máximo que eu pego são 5, 6, e daí eu já fecho a agenda de parto. É bastante, mas a gente ainda consegue remanejar legal. E, assim, você ter a disponibilidade, né? Porque pode acontecer Dia das Mães, pode acontecer Natal, Ano Novo. No meu aniversário do ano passado, eu estava em parto de madrugada, eu estava neném nascendo. Mas é isso, eu acho que quando a gente gosta, fica mais fácil, assim, a gente vai e vale a pena, sempre vale a pena. Muito legal isso. Realmente, acho que 12 partos por mês, eu acho que é uma... É muita coisa, assim. Muito grande, mas é claro que se a gente pensar assim, na doula exclusiva, né? Ela tem uma agenda diferente da tua, que você tem consultas de pré-natal, você tem consultas que vão te tomar um tempo, uma responsabilidade também com aquelas pessoas na semana. Eu também, hoje eu não atendo mais intraparto pegando pacientes novas, né? Mas eu também nunca passei de 5 pacientes, a minha meta era sempre 4, e eu sempre falo que a 5 era entrou por, assim, por cotas, porque era aquela paciente que na reta final decidiu assim, não, mas eu mudei de ideia, eu tô com você, a gestação isso, Normalmente é assim, que você já tá fazendo a FIS e daí ela fala do nada. Existem a paciente com 38 semanas, manda mensagem, Carol, eu preciso de você e tal. Eu falo, meu Deus, você tá com 38 semanas, qualquer hora é hora, né? E aí a gente acaba indo, assim, não tem jeito. Mas assim, agora eu amo estar em parto, mas eu sei que não é uma coisa para o longo prazo, eu sei que é muito cansativo. Então agora eu tô noivinha, vou casar, e eu sei que para uma vida de casado, depois com filho e tal, eu acho que é muita loucura, assim. Eu acho que eu já abriria mão dos partos e ficaria mais com esse pré-natal e com o pós-parto e tal, porque é uma coisa um pouco mais controlada. Eu brinco que é muito bom, mas tem um lado muito cansativo, assim. Eu já fiquei 18 horas no hospital uma vez em parto. Então, assim, é muita coisa. Eu sempre falo isso, né? Todas as equipes de plantão, elas estão sempre mudando, né? Enfermeiro, médico, sempre roda. Uma coisa que fica lá direto é a gente. Então, até o acompanhante, às vezes, ele troca, né? Entra a mãe, ele vai comer e tal, e a gente fica lá direto. Então, é muito bom por um lado, mas você tem que ter essa consciência de que também não é fácil, é muito difícil. E é uma expectativa muito grande também que elas têm, né? Eu acho que isso também é muito importante. Então, eu sempre tento controlar as expectativas dela, porque eu falo que mesmo você se preparando o máximo que você pode, o parto ele é imprevisível. Então, podem acontecer coisas que fogem do que você estava esperando e mudar o foco. Então, eu acho que essa expectativa que elas têm, às vezes, em cima de você também é muito grande. Então, a gente também tem que sempre trabalhar muito isso nela. É verdade. E é interessante isso que você falou, porque às vezes a gente cria, né, essa coisa, nossa, eu só vou ser feliz se eu atender no intraparto, e aí quando chega lá, você percebe que existem também outras formas de você ajudar, que não é só no intraparto, e que se daqui a pouco você quiser, por exemplo, você falou, eu sou noivo, vou casar, daqui a pouco quero ter filhos, enfim. O bom da fisioterapia obstétrica, e até você pode me dizer que eu estou errada, mas eu acredito muito nisso, é que ela é muito flexível. Então, você pode colocar o pé no acelerador do atendimento intraparto agora, que você é uma mulher solteira, que você está assim, com todo o seu tempo só para você, e daqui a pouco você pode colocar o pé no freio e remanejar, talvez, para fazer mais consultas de pilates, ou de intraparto, ou de individual. Então, eu acho... E daqui a pouco as crianças estão grandes. Daqui a pouco elas estão todas no colégio, daí você pode voltar a fazer o intraparto. Então, assim, é uma coisa que, diferente de outras carreiras, talvez se você fizer um concurso, ou se você fizer uma coisa assim muito engessada, você não tem nem como
mudar ao longo do caminho, né? É verdade. A forma de atendimento. E você tocou num assunto que costuma ser uma dúvida muito grande das nossas colegas, que é sobre esse embate, né? Eu brinco até que eu não acho que existe competição, eu não acho que existe uma coisa ruim entre doulas e fisioterapeutas. Pelo contrário, acho que são profissões diferentes que ocupam espaços diferentes, sabe? Embora as duas possam acompanhar a gestante e ajudá-las nesse processo, eu acho que são profissões, principalmente a fisioterapia, mais demarcadas, assim, sobre a sua utilidade, enfim. E eu queria saber de você, como que foi para você e como que é para você esse posicionamento. Para você, na sua cabeça, qual que é a diferença das duas, assim, até para o pessoal entender melhor. Se hoje você se considera uma doula, se hoje você se considera fisioterapeuta, como que você fala isso para os seus pacientes? Então, se você pudesse ajudar aqui as pessoas que estão nos escutando também a entender um pouco mais dessa diferença, eu te agradeço desde já. São duas profissões diferentes, né? Mas que o que eu acho, assim, a doulagem ela é muito mais conhecida pelas gestantes. Então, as gestantes, principalmente as que querem parto normal, as que procuram um pouco mais o conhecimento, elas já ouvem falar da doula. Então, quando elas me procuram, dificilmente a pessoa me procura, eu quero uma fisioterapeuta no parto. Eu acho que isso a gente tem que ainda ganhar um pouquinho das pessoas ouvirem mais e entenderem mais a importância da fisioterapia na gravidez, que tem gente que nem conhece também, e no parto menos ainda. Então, as pessoas não têm essa noção que tem um papel o fisioterapeuta tendo parto. Já a doulagem não. Então, normalmente, quando a gestante ela me manda uma mensagem querendo um acompanhamento de parto, ela busca pela doula. Então, eu uso a doula como esse gancho de beleza. Eu tenho curso de doula, eu sou doula, mas eu sempre tento explicar a diferença da fisioterapia e falando que a fisio ela é ainda mais importante. Então, eu tento dividir, né? Eu falo que a doula ela tem um papel muito mais emocional, então de estar ali com você, às vezes você não conhece a equipe de parto, então é alguém que você conhece, que tem ali entende um pouco mais da parte técnica, né? Eu sempre vejo que às vezes a carga fica muito no acompanhante, né? De, olha isso, não deixa nada. Mas o acompanhante também está muito nervoso naquele momento, porque é o filho dele que está chegando, então ele também, às vezes, ele não se aguenta, desmaia, então a doula está ali porque é um papel um pouco mais técnico no sentido de entender um pouco mais sobre o parto e ficar de olho na ajuda emocional e na ajuda de realmente dar a mão e de confiança, né? E claro que a fisio ela tem esse papel emocional quando a gente está lá, porque é alguém que a gente conhece, alguém que a gente já vai ter tido ali uma relação da gestação, né? Então, às vezes, a gente já fez a fisio antes, então a gente vai ter realmente uma amizade ali, mas tem muito a parte técnica do movimento e da biomecânica do parto, porque eu acho que a doulagem ela não tem esse conhecimento tão específico quanto a fisio. Então, eu sempre brinco que o parto, ele é movimento, né? Na fase ativa, a gente tem que se movimentar, assim, tem muita diferença de uma gestante que fica deitada o trabalho de parto todo, e uma gestante que fica em movimento. Então, o parto ele é muito mais rápido, o parto ele flui muito melhor. E a gente tem movimentos específicos para a gente conseguir fazer com que esse parto evolua da maneira certa. Então, isso é a fisioterapia. Então, eu sempre tento dividir isso para elas, né? Que a gente entende muito mais da biomecânica, da fisiologia do parto, de exercício, de respiração. Então, eu sempre falo, se possível, tem as duas coisas. Então, uma doula que é fisioterapeuta obstétrica, porque daí você junta os dois mundos e é o que eu consigo fazer, né? A gente junta os dois mundos e entra como uma pessoa só lá no hospital. Porque eu também acho que hoje em dia eu nem sei se seria autorizado, né? Entrar duas papéis, né? Tu acha? Eu nem sei isso. Entrar duas profissionais no parto, eu nem sei se eles liberariam. Uma que é doula, uma que é físio. Então, hoje a gente tem uma realidade muito assimétrica no Brasil, né? Então, a gente tem hospitais extremamente humanizados, casas de parto, e temos hospitais que ainda são muito resistentes, né? Então, a gente tem vários estados aí no Brasil, várias cidades no Brasil que já têm fisioterapeutas de plantão, né? Dentro do serviço mesmo, assim como a gente tem nas UTIs, os fisioterapeutas contratados mesmo pelo serviço, especialmente maternidades que têm mais de 1.000 partos por mês, a gente já tem visto esse movimento, mas é claro que não existe a regra. Assim como existe a regra do você é obrigado a permitir o acompanhante, e a gente vê que alguns lugares, principalmente na pandemia, a gente teve esse show de horrores, alguns lugares ainda abusam da lei e podem praticar essa violência obstétrica também, que é impedir que a gestante tenha ali, a parturiente tenha o acompanhante junto com ela. Então, embora seja uma lei, a gente ainda vê coisas erradas acontecendo. Não existe essa lei, embora as doulas estejam conquistando um pouco mais esse espaço, já que elas são muito mais, né? Existem muito mais quantidade de doulas do que fisioterapeutas obstétricos, então elas conseguem fazer movimentos e barulhos mais altos do que nós, como fisioterapeutas, que estamos ainda começando, né? Nós somos menos quantidade
no Brasil. Então, não existe essa lei que permite ter vários acompanhantes. O que existe é diferença de serviços, quando eu falo acompanhantes, não, é profissionais acompanhando, né? Então, existem serviços e serviços, eu já acompanhei parto junto com uma enfermeira obstétrica, por exemplo, que é uma outra profissional junto nesse cenário, né? Então, a gente tem o fotógrafo, a gente tem a enfermeira obstétrica, a gente tem a doula, a gente tem o fisioterapeuta, tem até psicólogos intraparto hoje em dia que também já estão fazendo também esse papel, mas não existe essa regra, não pode ter mais de um profissional acompanhando, mas a gente sabe que varia de hospital para hospital. Pode falar. O HCT aqui, que é o hospital de referência, ele é muito fácil assim com a entrada, né? Ele deixa entrar fotógrafo, deixa entrar doula, físio, ele nem liga. Mas já a beneficência, que é esse que ela sempre tem medo de ir, né? É outra coisa, assim. Até para eu entrar é um custo, assim. Às vezes eles falam que não pode, depende muito da equipe. Tem que ser uma equipe muito gente boa, você tem que mostrar lá a lei da físio, da doulagem, enfim, tu tem que dar uma brigadinha para conseguir entrar. E é uma coisa que, na mesma cidade, né? Sei lá, deve ser 15 minutos de um hospital para o outro, mas é muito diferente. Então, como são serviços que cada um tem a sua própria autonomia, digamos assim, a gente não pode, assim, garantir. Mas o que eu vejo, Carol, como alguém que já está há 10 anos, assim, olhando para esse mercado, é que as coisas estão muito melhores hoje, assim. Nossa, a gente evoluiu muito nesse quesito e tudo tende a melhorar ainda mais, né? Quanto mais a Abrafisme, que é a nossa sociedade de fisioterapia da saúde da mulher, conquistar mais espaços, os fisioterapeutas mesmo fazerem mais barulho sobre isso. E até como você foi uma fisioterapeuta que entrou na nossa pós-graduação, depois de ter feito o curso de doulagem, você tem essa visão, hoje nada te tira esses 2 títulos, digamos assim. Mas também eu queria trazer aqui um outro lado de uma fisioterapeuta que nunca fez cursos de doulagem e que também teve sucesso nessa área de atendimentos intraparto. E eu vou te dizer que eu acho que quando você se coloca, né, as pessoas te buscam como uma doula, porque justamente é uma porta de entrada muito boa. Você mesmo pode me confirmar. As pessoas acabam procurando o intraparto muito porque elas ouviram falar, elas escutaram relatos de parto. Eu já vi filho aqui na cidade fazendo o curso de doula só para conseguir entrar no hospital, porque como filho era mais difícil. Então, ela fez o curso de doula só para ter o curso, para ela conseguir a porta do hospital, mas ela atendia como filho lá dentro, porque depois que tu entra é mais fácil, né? Com certeza. Então, assim, existem essas burocracias que a gente ainda está evoluindo, e eu sempre falo assim, não vamos desanimar, o nosso papel como fisioterapeuta não é, nossa, nada funciona para fisioterapeuta, não, pelo contrário, as coisas estão cada vez melhores, justamente porque os fisioterapeutas continuam se posicionando, né? Eu acho que isso é muito legal. Mas eu, como fisioterapeuta, que nunca fiz nenhum tipo de curso de doulagem e consegui obter esse sucesso, e temos várias alunas aqui na pós também que nunca precisaram fazer isso, até porque varia muito de cidade para cidade, né? Às vezes a cidade não tem essa barreira. Eu posso garantir que quando as pacientes entendem, quando você explica, quando você gasta saliva falando para elas dos benefícios da fisioterapia, ela não vai te trocar, ela não vai te negar, porque justamente o fisioterapeuta tem uma responsabilidade, tem um posicionamento que transmite algo muito seguro para o paciente, né? Então, a paciente se sente muito confortável em contratar o fisioterapeuta quando ele entende que a gente ajuda a facilitar a descida do parto, justamente por aquilo que a Carol falou, do movimento. Parto é movimento. O bebê encaixar na pelve, passar pelo estreito médio... eu comprei minha pelve. E isso tudo demanda muito de biomecânica. Então, não existe outro profissional no cenário do parto que faça isso como fisioterapeuta. Então, a gente tem estratégias de alívio da dor, a gente cuida do assoalho pélvico dessa mulher como ninguém na equipe, né? Então, não é que nós somos os únicos que pensamos no assoalho pélvico, mas nós somos os únicos que pensam tanto no assoalho pélvico dessa mulher. Então, assim, eu acho incrível, eu sou até suspeita para falar, porque eu fico até meio inflamada às vezes para falar de fisioterapia intraparto, porque nós fazemos muita diferença e eu fico feliz por ver fisioterapeutas como você que, mesmo hoje, tendo essa porta de entrada de pacientes, até no quesito marketing mesmo, no quesito de marketing, as pessoas muitas vezes descobrem a Carol através do curso que ela fez de doula, desse título que ela tem, mas eu tenho certeza que em termos de resultados, dos feedbacks que você tem, o resultado vem muito da tua formação como fisioterapeuta. Com certeza. Por isso que eu sempre tento me ligar mais a físio do que a doulagem. A doulagem acaba sendo mais essa porta de entrada mesmo. Legal. Você se sente hoje, assim, você até complicado fazer essa pergunta, assim, sem te preparar antes, assim, mas você sente que a fisioterapia, ela remunera bem? Sim, eu acho. Eu não tenho esse negócio de, fisioterapia não paga bem. Não tenho, assim, eu acho que
tu tem que trabalhar, é difícil, né? É uma correria danada, às vezes a gente trabalha, sei lá, de 8 às 9 horas da noite, mas eu não acho que é ruim, assim, eu acho que você tem que saber se posicionar e a forma que você vende, eu acho que tudo vai em torno disso, sabe? Da forma que você consegue explicar para a pessoa o motivo, o problema que ela tem, como que a gente consegue resolver, então, para ela entender que isso que ela tem, ela dá para resolver, dá para tratar, e ela vai ver valor no que você faz. Então, eu não acho que paga mal, não. Muito bom. Tudo eu acho que é posicionamento. Eu falo isso porque, de alguma forma, Carol, as pessoas que estiverem nos escutando aqui agora vão ver uma mulher que, recém-formada, decidiu entrar na obstetrícia. Foi a única formação que você fez de fisioterapia obstétrica, né? A única pós-graduação que você fez foi de fisioterapia obstétrica. E hoje já é vista, né, como referência, já conseguiu abandonar o Pilates, que o Pilates é de outros pacientes que não eram obstétricos, não eram gestação, intraparto, nem pós-parto. E hoje está bem posicionada na nossa cidade, né? Tendo essa correria muito louca, atendendo muitos pacientes. Então, eu sinto que, além de ser uma especialidade que paga bem, também é uma especialidade muito próspera, porque você mesmo falou, né, Carol? A própria paciente indica a outro paciente, o Instagram, ele acaba sendo mais sedutor, assim, porque você consegue, a paciente busca muito o Instagram, ela se conecta. Vê muito Instagram, Google também, né? Vê muito pelo Google. E eu não sei se você teve ainda já esse prazer, mas as suas pacientes já ficaram grávidas de novo? Não, ainda não. Tem uma que tá querendo ficar, Então, né? Nem dela tá com 2 anos. Eu acho que talvez aconteça, mas ainda não. Então, quando você perceber que você vai começar a receber, as suas mesmas pacientes vão voltar para você, cara, isso não tem preço, assim, é um resultado. Você pensa, caramba, ela gostou tanto de mim que ela tá voltando aqui. Então, eu sinto, assim, que dentro da fisioterapia são poucas as especialidades que você consegue ter uma jornada tão grande com a paciente e ela ainda voltar no futuro para continuar com você, né? É verdade. Assim, eu acho que no início tudo vai ser mais difícil para qualquer área, né? Então, no início a gente começa mais devagarinho, né? Ainda mais eu que nichei muito, né? Eu não atendo saúde da mulher, então eu não atendo idosos, eu não atendo, só atendo gestantes pós-parto. O início talvez tenha sido um pouco mais difícil porque era um nicho menorzinho. Mas é aquilo, é posicionamento, vai se posicionando direitinho, vai explicando o valor daquilo dali e as coisas vão evoluindo, assim, graças a Deus. E quando você estava fazendo a pós, assim, você demorou muito tempo para começar a atender seus pacientes? Você chegou a esperar se formar? Como é que foi essa jornada, assim? Não, eu não esperei me formar. Eu ia fazendo a pós e já ia atendendo, já ia vindo gente. Às vezes eu te mandava mensagem também para alguma coisa e pedir uma ajuda. Então, eu já fui colocando em prática. Porque eu acho que quando está tudo muito fresco na mente, a gente tem aquele gás da pós também. Então, é melhor tu já colocar em prática do que tu esperar acabar tudo e daí tu descansa para ir começar. Porque como o início já é devagar, já é lento mesmo, normalmente, então eu já fui fazendo as duas coisas juntas e eu achei que foi ótimo, sim. Porque tu já ia praticando tudo que a gente ia vendo, né? Legal. Eu lembro também que a gente chegou a fazer umas 2, 3 supervisões, né, ao longo do... Fizemos. A Carol... Eu acho que foi nas primeiras pacientes, talvez, né? Que eu nem lembro qual era o motivo agora, mas eu sei que eu te mandei mensagem. Não, a gente fez supervisões, sim, eu lembro que tanto de até equipamentos, né, Betina? Eu tô pensando em começar com o que compro, e também a gente conversou sobre os seus pacientes, isso foi bem importante. E até eu acho interessante trazer esse teu gancho para falar que a formação quem faz é o aluno, né? Então, assim, a gente pode te fornecer, assim, eu sinto que a nossa pós, ela consegue formar os terapeutas completos, mas a exigência, fazer supervisão, discutir caso clínico, a gente te dá a oportunidade, mas você foi uma aluna que usou as oportunidades, né? Você realmente aproveitou tudo que a gente tem aqui disponível, participou conosco presencialmente, né? Foram 2 ou foram 3 eventos que você foi? Fui em 2 e vou nessa de novo. Na nossa terceira imersão presencial, né? Uma vez por ano a gente tem esse evento exclusivo para as nossas alunas da pós-graduação em fisioobstétrica, para a gente trocar experiências, né? Ampliar repertório. E eu queria até saber de você, Carol, qual foi a sua parte preferida da pós? Assim? O que você, de conteúdos, de conhecimentos novos, o que você mais gostou assim, da pós? Eu acho que é da pós ou da imersão? Não, da pós-graduação mesmo. Eu acho que ser 100% obstetrícia, assim, era o que eu via que não tinha em outras pós, assim, eu nunca tive interesse na saúde da mulher, na pélvica no geral. Então, todas as pós que eu procurei era um módulo só que era de obstetrícia. Então, eu encontrei vocês por conta disso, porque era 100%, então é muito mais completo, assim, por isso que eu gostei muito. E tu é muito didática, isso que eu acho muito bom também. A tua didática é muito boa, então
Sei lá, muito bom, eu gostei muito. Eu quero assistir de novo, inclusive, essa atualização, ainda não consegui ver, né? Que tu regravou um monte de coisa e daí agora eu tô mais corrida, não consegui parar pra assistir, mas eu tô doida pra ver de novo, assim, porque eu sei que sempre vai ter uma coisa pra tu aprender, uma coisa diferente. E as Ai, oficinas eu acho muito boas pode também, porque falar. são sempre atualizações, né? Porque sempre a gente tem as oficinas e tá sempre atualizando com algum tema, então eu também acho muito legal. Legal. E como que foi para você, assim, essa organização de assistir as aulas, fazer as provas? Para você o online funcionou? Como é que foi a tua experiência mesmo de cursar a pós? Eu sempre me dei bem com online, assim, eu sou muito concentrada, então quando eu tô assistindo, eu não escuto nada, assim, às vezes minha irmã tá em casa falando, minha mãe, eu não, sei lá, apaga da minha mente, então eu sou muito concentrada, então pra mim não me atrapalhou por ser online. E me diz uma coisa, mas você não esperou a imersão para colocar a mão na massa, né? Você conseguiu, já com o conteúdo que você aprendeu ali. Eu já ia fazendo, a gente já ia testando. Eu acho que é tudo de você ir pegando também. No início sempre fica mais insegura porque a gente não tem muito parâmetro, né? Então, por exemplo, um assoalho pélvico tenso ou um que não tá tenso. Como a gente não tem parâmetro, a gente sempre fica um pouco insegura. Mas como a gente vai pegando vários, a gente consegue ter sempre essa comparação, né? Igual de força, né? Qual é a força que tá? É tudo de você ir praticando. Então, vai fluindo, assim. No início a gente sempre fica mais inseguro mesmo. Legal. E, Carol, vamos imaginar que tem aqui uma fisioterapeuta que ela vai, com certeza, escutar o seu recado. Ela vai ter a oportunidade de ter contato com a sua mensagem agora. E ela está insegura, ela está querendo, está que nem você, assim, recém-formada, interessada em atender talvez no intraparto, ou está já tendo contato com grávidas no Pilates e pensando assim, será mesmo que eu vou para obstetrícia? Que conselhos você daria para essa paciente, não, para essa fisioterapeuta que está namorando, talvez após a escola materna, está namorando a área da fisioterapia obstétrica? Que conselho você daria para essa fisioterapeuta? Só vai. Eu acho que é uma área ótima, assim. É uma área que está em crescente, mas pelo menos na minha cidade não tem muita gente que faz. Então é uma área que eu acho que é nova, as pessoas focando 100% na obstetrícia, né? Antigamente a gente via muito a pélvica, que é os fisioterapeutas que fazem de tudo, né? Então atendem gestantes, atendem idosinhos e tal, atende homem, atende mulher. E hoje em dia eu vejo que as pessoas estão focando mais nisso de gestante. Então, sim, só vai, porque ao mesmo tempo que está crescendo muito, eu acho que não tem tantos profissionais na mesma cidade ali, né? Então, isso é muito bom também. Aqui na cidade, por exemplo, onde eu moro, só tenho acho que mais duas junto comigo que atende só gestante, né? Então, isso é bom até para você. Claro, é mais difícil por um lado, porque você tem que ir caminhando e mostrando para as pessoas da importância, mas por outro lado, flui muito mais, porque a gente não tem muito concorrente, assim, né? As coisas são mais fáceis por outro lado. Então, com certeza, eu sempre apoio. Um monte de gente manda mensagem, às vezes, estudante e tal, e eu sempre apoio. Legal. E a sua experiência com a gente foi boa? Com certeza, foi ótima. Por isso que eu tô aqui até hoje, para sempre. Com certeza. A Carol, Contrato vitalício, contrato vitalício. a Carol casou com a gente, né? Porque Casadíssimo. realmente eu acho interessante fisioterapeutas como você, que não só... eu acho que uma das coisas assim, que tinham que ficar gravadas, assim, se eu pudesse deixar esse recado para qualquer fisioterapeuta que esteja nos escutando, cara, siga o conselho da Carol de aprender e aplicar. Aprender e aplicar, não demorar Eu acho muito que é muito tempo. melhor. Uhum. Porque depois esfria e um monte de coisa se perde, você fica mais inseguro. Eu acho que vai já colocando em prática, porque o início normalmente ele já é lento. Então você consegue conciliar as duas coisas, né? Hoje em dia eu falo, eu tô enrolando para assistir após, porque eu fico mais corrida. Então, para eu parar de novo para reassistir as aulas, é muito mais difícil do que quando você já está numa correria de trabalho. Agora, no comecinho, quando a gente não tem muito, vai fazendo as duas coisas, né? Vai já atendendo, vai praticando. O Instagram é muito bom, então vai colocando no Instagram. E eu acho que flui muito melhor. Ai, que maravilha. Gente, a Carol, ela é realmente uma das nossas melhores alunas aqui da pós. Ela realmente foi um Para que eu destaque. fico tímida. Obrigada. E para mim é uma honra tê-la aqui hoje, dividindo a história dela com vocês. Espero que no futuro, logo, logo, seja você que está nos assistindo, concluindo a sua pós-graduação e estando aqui conosco, dividindo a sua história. E eu queria aproveitar esse momento, Carol, para te agradecer, para te parabenizar, para te dizer que se a gente te trouxe aqui é porque você realmente é muito inspiradora para todos nós. E eu, como fisioterapeuta, professora da Carol, eu me sinto orgulhosa de você. Pode sempre contar. Obrigada. Obrigada pelo carinho.